Hora de chamar Samuel Venâncio com as informações do Cruzeiro. Amanhã é um dia histórico, é um dia importantíssimo para o Cruzeiro, dia de votação da SAF, que pode mudar os rumos do clube e o Cruzeiro precisa, sim, de novos rumos. E a torcida, Samuel Venâncio, que te acompanha diariamente, já disse que vai bater o ponto amanhã, Samuca. Boa noite. Vai sim, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui. Eu vi as torcidas organizadas, torcedores, todos se mobilizando para acompanhar essa votação de amanhã. 10h30, vai até 8h. É uma votação que é secreta, mas o torcedor, ele quer estar e vai ficar até o processo de apuração. Terminou 8h30 a votação, a partir daí começa a apuração, porque todo mundo sabe, já falou, é um dia muito importante para o Cruzeiro. Em pauta, esta alteração no estatuto, que pode passar o controle da SAF para o futuro investidor, para o futuro comprador. E ele poderia comprar até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, com o Cruzeiro mantendo pelo menos 10%. Eu até busquei conversar com algumas pessoas, com conselheiros, com lideranças, e o pessoal tem mostrado um certo otimismo de que o estatuto será alterado, que a aprovação vai acontecer. Mas, claro, por ser uma votação secreta, o melhor é esperar e, por isso, o torcedor quer acompanhar de perto todo esse processo. A Itatiaia vai estar desde o final da tarde, ao vivo do Barro Preto, aqui na Turma do Bate-Bola. Depois, ao longo do Bastidores e na programação também, eu e o Guilherme Pio vamos acompanhar esta votação que promete ser uma das mais importantes da história do Cruzeiro. E lembrando que agora, por exemplo, em outras votações, conselheiros beneméritos, natos e efetivos que votam. Nesta não, como é alteração do estatuto, suplentes votam, associados votam. Eu tenho até aqui os números de conselheiros que estão aptos para votar nesta sexta-feira lá no Barro Preto. Conselheiros beneméritos são 16 e tem aquele peso de voto 6 pontos. Os natos 194, 5 pontos cada voto. Conselheiros efetivos 220, 4 pontos cada voto. Conselheiros suplentes 101, com 2 pontos o voto, e os associados em geral com o voto peso 1. Lembrando que para aprovar a alteração, maioria simples dos votos, 50% mais 1, então com toda certeza até a hora que começar a apuração, o torcedor vai ficar ali na expectativa desta aprovação ou não. Eu vi muita gente também, e é sempre importante falarmos mais uma vez, muitos conselheiros, até num primeiro momento, depois eu acho que a maioria entendeu. Eu acho que tem que ser 70-30, 60-40, 51-49. Isso não está em pauta. O edital é muito claro com essa alteração. Tanto que a cédula, o Vinícius Lordelo, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, ele até usou o YouTube oficial do Cruzeiro para explicar, a cédula é bem simples. Você é a favor da alteração do estatuto? Sim ou não? Faz o X, coloca na urna e depois vem o voto. Lembrando que, como eu disse, essa votação secreta, mas na apuração vai dar para o torcedor pelo menos ter uma ideia dos votos, porque as cédulas terão cores diferentes. Por exemplo, conselheiro benemérito, a cédula é vermelha. Conselheiro nato, a cédula é amarela. Conselheiro efetivo, a cédula azul. Suplente de conselheiro, cédula verde. E o associado com a cédula branca. Então, com certeza, muita coisa ainda para acontecer, muita conversa. Claro que alguns conselheiros ainda em dúvida, buscando solução, buscando conhecer de fato. Mas é uma reunião, realmente, uma Assembleia Geral muito importante e vamos acompanhar em loco, porque, como você disse, Léo Figueiredo, é um capítulo para a história do Cruzeiro. O Pedro Mesquita da XP, que é a responsável aí para a captação de investimento no mercado, de investidor, vive essa expectativa também, assim como todos os torcedores do Cruzeiro, ele também, que é um torcedor do Cruzeiro, para dar sequência no processo ou para XP deixar o processo, caso a alteração não aconteça.
Então vamos aguardar esta Assembleia Geral que pode marcar a história do Cruzeiro, Léo. Ô Samuel, rapidamente, só para eu chamar o Alexandre Simões aqui, só para esclarecer uma coisa, aquela votação para retirada do Wagner Pires do quadro de sócios do Cruzeiro, de conselheiros, não aconteceu. Isso quer dizer que o Wagner Pires pode votar amanhã? Ele está apto, porque o processo dele continua, ainda não teve a exclusão aprovada. Se já tivesse a exclusão, não poderia. Nas últimas, ele tinha também o direito a voto e não compareceu. Acho até pouco provável que ele vá aparecer amanhã lá no Clube do Cruzeiro do Barro Preto. Eu também acho pouco provável. O que me deixa embasbacado é que o Cruzeiro tem uma votação tão importante na sua história, Simões, e o processo que era para expulsão de um dos presidentes, de um gestor, que quase acabou com o clube, não tem acontecido, e que se ele caçar a cara, ele pode amanhã votar, Simões. Isso é inacreditável. Boa noite, mas é inacreditável. Eu fico embasbacado com isso. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Vou ser bem rápido, Léo. Você lembra? Era o Boris Casoy que fazia o comentário: isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, exatamente. Isso é uma vergonha pro Cruzeiro. Era 18 de outubro, nós já estamos quase 2 meses depois que era o processo de expulsão, tá? Adiaram, porque o Cruzeiro estava vivendo greve de jogadores, estava vivendo essa crise toda, e torcedor prometia ir lá pra porta fazer manifestação, aí arrumaram a maneira de dizer, que é tempo, vistas, não sei o que lá. Ô Léo, infelizmente o Cruzeiro segue sem passar imagem de credibilidade. E o Wagner Pires poder votar amanhã é mais um exemplo disso. É lamentável em todos os aspectos. O conselheiro do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, eles deveriam sentir vergonha e pedir desculpa ao torcedor pelo senhor Wagner Pires ter amanhã a chance de ainda ir votar numa situação tão importante para o futuro do clube. Eu assino embaixo, Samuel Venâncio, ainda fico imaginando o torcedor do Cruzeiro nos ouvindo, com vontade de participar mais ativamente da vida do clube, né? Com vontade de ajudar. Tantos ajudam, inclusive financeiramente, mas imaginar, inclusive, que é o voto mais pesado, porque é conselheiro benemérito, que foi presidente. O cara que paga a mensalidade do clube social, o voto dele é 1, do Wagner Pires é 6 ou 7, ô Samuel? 6. 6. É um absurdo que amanhã o Cruzeiro tenha, e os conselheiros do Cruzeiro, os associados, quem tem, mesmo que seja peso 1, que pense no clube amanhã. Sabe, gente, não é a solução dos problemas, não é uma varinha mágica, não é pozinho de pirilim-pim-pim, mas é o único caminho de sobrevivência do Cruzeiro. É que o Cruzeiro tenha um bom investidor, que o Cruzeiro seja mais profissional, o Cruzeiro tem mais uma oportunidade, o conselho, os associados, quem participa da votação amanhã, de colocar o Cruzeiro num caminho melhor. Porque chega, né, Samuel Venâncio, com todo respeito, chega da turma do Conselho do Cruzeiro de fazer coisa errada. Sei que tem bons conselheiros, tem gente muito interessada e que pensa no clube, mas também tem muita gente interessada em si mesmo. Tomara que amanhã, Samuel Venâncio, você trabalhe bastante e que traga notícia na Itatiaia de que o Cruzeiro pode ter um futuro melhor, Samuca. Exato, essa é a expectativa. Só lembrando que o jeito certo para o Wagner perder o direito de voto era excluindo naquele processo que ainda segue na comissão de ética. Tirá-lo simplesmente agora do processo poderia significar uma ação na justiça contra esta Assembleia Geral. Aí o negócio ia ficar ainda pior. Então, ele tem o direito a voto, repito, acho pouco provável que compareça no Barro Preto. Vamos aguardar então amanhã. Uma informação importante, o Cruzeiro dividido em várias frentes, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, o trabalho do Departamento de Futebol com o Alexandre Matos e com o Vanderlei. Hoje trouxemos o acerto do Vitor Leque, contrato até dezembro de 2024, Cruzeiro adquirindo o jogador 50% junto ao Atlético Goianiense, e o Vitor Leque, o caso só foi solucionado mediante uma ligação do Alexandre Matos, que já trabalha como diretor, apesar de ainda não ser oficializado. Ele ligou para o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e acertaram todos os pontos que estavam pendentes. Uma outra informação,
antecipada pela Itatiaia, confirmada hoje no BID. Rescisão de contrato do meia Marcinho, caminho livre para ser anunciado pelo Novo Horizontino, vai trabalhar novamente com o Léo Condé. E eu prometi aquela hora no Rádio Esportes, Léo Figueiredo, sobre as reposições do Cruzeiro, o texto que meu amigo mandou aqui. Vou passar aí para você e já encerro. Deve sair. O Lucas França, veio o Jailson. Saiu o Norberto, veio o Pará. Saiu o Rodolfo, veio o Maicon. Saiu o Léo Santos, veio o Sidney. Saiu o Joseph, tá vindo o Matheus Silva. Saiu o Jean Vitor, volta o Rafael Santos. Saiu o Ariel, vem o Fernando Neto. Saiu o Flávio, vem o Felipe Machado. Saiu o Marcinho, vem o João Paulo. Saiu o Matheus Neres, vem o Pedro Castro. Saiu o Sobis, veio o Edu. Saiu o Felipe Augusto, volta o Ayrton. E pode ter ainda mais um jogador de beirada que o Cruzeiro tenta encontrar no mercado. Claro que é teoria, mas por essa comparação aí, Léo Figueiredo, eu deixo a avaliação contigo. Você deixa a avaliação comigo, mas você concorda comigo que é para dar muito mais esperança, né, Samuel? Com certeza. Com certeza. Coloca essa lista nas nossas redes, viu, Samuca? Coloca nas nossas plataformas digitais.